Estende as suas mãos para a vida da pastora Tânia. Aleluias. Amém, Senhor. Aleluias. Ó Senhor, que bom é estar diante do Senhor. Ó Deus, e também estar diante de um teu profeta, porque sabemos que o Senhor derrama do teu óleo, derrama, Senhor, da tua unção, Senhor, para que ele fale debaixo da tua inspiração. Senhor bendito e poderoso, maravilhoso, eis aqui a tua serva, a tua profeta. Fala com o teu povo nessa noite através, Senhor, da vida dela. Unge ela, Pai, de modo especial nessa noite, Pai. Senhor, unge, Senhor, com a unção que esse momento pede. Senhor, com a virtude que esse momento pede. Senhor, para revelar o que o Senhor tem para revelar nessa noite. Deus poderoso. Senhor, em nome de Jesus, que venha do teu óleo, que, Senhor, que jorre, Senhor, rios de água viva da vida da tua serva. Que rios de água viva fluam, Senhor, desse altar nesta noite, para a tua glória, para edificar a tua igreja, Senhor, que é a tua coroa. Aleluias. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Eu quero desafiar você a fazer uma oração comigo nessa hora. Pastor Júnior orou por mim, orou pela igreja, orou pelo que vamos fazer aqui. Mas a oração que eu quero desafiar você a fazer é uma oração de preparar o teu coração, quebrando paradigmas, quebrando conceitos e preconceitos, quebrando sofismas, enganos, fortalezas na mente. Porque muitos de nós, ao longo da nossa história, fomos formatados. E numa formatação que nos impede de entendermos o mundo espiritual. Ouvimos tantas palavras que nos deixaram com uma incapacidade de ver aquilo que Deus quer nos mostrar. E eu creio que Deus faz conosco como fazemos com as nossas crianças. Nós primeiro ensinamos para elas os algarismos. Depois que elas aprendem de 1 a 10, é que vamos ensinar a somar, a subtrair. E à medida que ela aprende a fazer as continhas, aí damos probleminhas para elas concluírem que contas devem fazer. Depois que elas aprendem os probleminhas, aí entramos com exercícios de fração. Até chegar nos logaritmos, tem uma longa jornada. E nós não podemos ensinar logaritmos para as crianças que sabem apenas contar de 1 a 10. Então Deus quer o nosso desenvolvimento espiritual. Nós, quando conhecemos pessoas que andaram pelas trevas, por exemplo, e elas são atendidas e vêm e contam as suas histórias, nós vemos que elas não têm nenhuma dificuldade para entender o mundo espiritual. Elas não têm nenhuma barreira para crer que o mundo espiritual existe, que é real, que a ação do mal é real. Mas às vezes nós no meio da igreja temos dificuldade para isso. Quem já andou pelas trevas sabe perfeitamente que as trevas existem e atuam. Mas às vezes nós que somos da luz não reconhecemos essa verdade. E o Senhor nos leva a ter as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso está escrito na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, está escrito que quem se alimenta de leitinho é criança, é inexperiente na palavra da justiça. Mas o alimento sólido é comida grossa. O alimento sólido é para os adultos, E ali está escrito, para aqueles que pela prática, não é pela teoria, nem pela doutrina, nem pela tradição, mas pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir
não somente o bem, mas também o mal. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Que faculdades são essas? Físicas? Desenvolvidas em academia de ginástica? Não. Faculdades intelectuais desenvolvidas no conhecimento, na informação? Não. A palavra diz: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Não somente o bem, mas também o mal. Não somente luz, mas também trevas. Discernir luz e trevas é uma faculdade espiritual chamada discernimento espiritual. E Deus nos estimula a desenvolver o discernimento espiritual. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Não somente o bem, mas também o mal. Então ele está dizendo para nós, o povo dele: olha, você tem que desenvolver. Aquilo que o líder do centro espírita diz para aquela pessoa que chega lá para começar uma carreira no mundo espiritual, o líder diz: você tem que desenvolver, você tem mediunidade. O Senhor nos diz pela palavra dele: você tem que desenvolver a sua vida espiritual para discernir bem e mal, para discernir luz e trevas. Entendeu, igreja? Então nós vamos fazer uma oração. E essa oração tem o intuito de quebrar o paradigma, o sofisma, o engano que nos impede de discernir o bem e o mal. Conceitos, preconceitos, palavras pré-estabelecidas, doutrinas engessadas que recebemos, desconexão do mundo espiritual. Às vezes vivemos numa religiosidade farisaica. Os fariseus estavam no templo, Jesus estava andando entre os homens e os fariseus não o identificavam, porque não tinha discernimento espiritual do bem. Os fariseus estavam nas sinagogas e Jesus chegava com a sua autoridade espiritual e expulsava demônios. Jesus era a luz e os demônios eram as trevas. Jesus chega a falar: se eu expulso o demônio, é pelo dedo de Deus, porque o reino de Deus é chegado. Mas eles não discerniam espiritualmente que era luz e trevas. Eles dizem que Jesus tem parte com Beelzebu, pela falta do discernimento espiritual, pela incapacidade de perceber o que é luz e o que é trevas. E nós precisamos ter essa capacidade. Deus quer nos ensinar algumas coisas, mas nós não podemos ter só leitinho, porque aí não vamos entender o mundo espiritual. Então nós vamos fazer uma oração. Eu vou falar a oração, eu vou construir, você vai repetir comigo. E se você concorda com ela, no final você vai dizer amém, porque é a concordância que vai ligar no mundo espiritual. O sim e o amém é que vai fazer com que aquilo que falamos na terra seja ligado no céu. Coloque a tua mão no teu coração. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai, eu reconheço que o Senhor é infinito e que o Senhor tem infinitamente mais para me dar, para nos dar como igreja, do que pedimos ou pensamos. Diga: eu creio que os tesouros escondidos da tua palavra ainda estão sendo revelados através das gerações. E eu creio que a minha mente pode ser ampliada para que seja como a mente de Cristo, completamente conectada com o Senhor. Diga: eu quero espiritualmente discernir as coisas espirituais. Por isso eu renuncio a todo conceito, preconceito, paradigma, engano, fortaleza que me impeçam de receber o novo que o Senhor tem para mim. Diga: eu quero ser nesta conferência um vaso novo para receber o vinho novo que vem do céu.
Em nome de Jesus. Amém. Agora você pode aplaudir o Senhor. Eu vou me assentar para ficar confortável igual você. Completa a água para mim. Para ficar confortável igual você. Eu acho que esse vaso pode baixar um pouco, porque as irmãzinhas que estão na frente aqui estão com essa parede de flores aqui na frente. Isso, ótimo. Eu quero nesta noite, na primeira noite, no primeiro momento que temos, dar um flash, falar alguma coisa sobre heranças espirituais. E eu quero começar quebrando paradigmas. Heranças espirituais, legados geracionais, são nomes bonitinhos que nós damos para maldições. A palavra é maldição. E o primeiro paradigma que eu quero quebrar a respeito de maldição é que ela é bíblica, ela é algo feito por Deus, e a Bíblia inteira é permeada de ação de Deus que pode gerar maldição nas pessoas. Deus é que abre a boca para estabelecer a ação do mal, que chama maldição. É como se Ele permitisse, no mundo espiritual, uma ação do mal. E para isso, primeiro vamos entender o mundo espiritual. Imagine que o mundo natural é esta sala, limitada a um espaço pequeno que podemos ver, perceber pela nossa percepção sensorial. Nós dimensionamos o mundo natural pelas nossas percepções sensoriais, visão, olfato, tato, audição. Aquilo que para mim é aqui agora é o que é o meu presente. Meu presente é isso aqui só. Meu passado fica perdido um pouco na memória, eu guardo aquilo que é importante, interessante, traumático ou alegre. O futuro é uma incógnita para mim. O meu mundo natural é o aqui e agora, onde eu estou. O seu presente não é o dia de hoje, o seu presente é esta hora. O café da manhã já é passado. O café e o pão de queijo que eu comi numa salinha ali do lado antes de vir para cá, já é passado. O futuro é uma incógnita. O presente também está limitado para você no espaço físico visível pelos seus olhos. Presente para você agora aqui, eu sentada aqui na sua frente, você vendo a nuca das pessoas que estão à sua frente, o seu carro que está no estacionamento não é o seu presente, você não está vendo. Você não sabe o que está acontecendo lá, você não tem percepção sensorial de alguma coisa fora do seu campo visual ou da sua capacidade auditiva. O mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual, presente, passado e futuro é tudo a mesma coisa. Quando Deus fala de si mesmo que Ele é o eu sou, Ele não é o eu fui, nem o eu serei. O eu sou é o tempo presente do verbo, é o aqui e agora. Quando Deus fala, por exemplo, para Josué, hoje eu entreguei Jericó em tuas mãos. As muralhas estavam em pé. Mas o tempo do verbo empregado foi eu entreguei, não é eu entregarei. Porque Deus estabeleceu no mundo espiritual um acontecimento que ainda não era visível no mundo natural, mas que já tinha acontecido no mundo espiritual. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, depois são chamadas à existência no mundo natural. Deus não vê como o homem vê. A dimensão do mundo espiritual, ela é sem os limites físicos de tempo e de espaço. Tudo é aqui, agora. Tudo é já. Não tem passado, presente e futuro no mundo espiritual. Talvez tenham textos bíblicos que te deixem meio sem compreender, mas quando você entende esse conceito, fica mais fácil de você saber que algumas coisas não são erros de tradução. Na verdade, são verdades espirituais. Toda palavra bíblica, ela tem uma informação de conhecimento, que é o logos, mas ela tem uma informação rema, que é a revelação do mundo espiritual. Toda palavra bíblica
tem uma informação de conhecimento, de saber, que é o Logos, e toda a palavra bíblica tem uma informação espiritual contida nela, que é o rema de Deus. Então eu vou pegar, por exemplo, para você entender o que eu estou falando, que não existe tempo nem espaço no mundo espiritual, 2 textos bíblicos. Primeiro eu vou pegar o texto bíblico onde Jesus está falando com os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, Mateus 23. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Quando chega no versículo 27 de Mateus, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Quando eu li esse texto no passado, antes de quebrar os meus paradigmas, eu imaginava que Jesus estava falando apenas de hipocrisia. Você é um sepulcro caiado, por fora branquinho, por dentro fedorento. Você tem uma aparente maneira de ser, mas no seu interior você é outra pessoa, e não é tão boa quanto é por fora. Mas não é disso que Jesus está falando só. Porque no 28 ele diz assim: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro, está cheios de hipocrisia e de iniquidade. E é uma partícula condicional. E significa e também. Ela é aditiva, é uma adição na língua portuguesa. Está cheios de hipocrisia e também está cheios de iniquidade. Hipocrisia, Jesus não precisa explicar o que é. Aqueles homens tinham a definição. Mas Jesus precisa ensinar o que é iniquidade, porque agora ele está falando de uma coisa espiritual. A hipocrisia, na verdade, é um comportamento moral, ocorre na alma. Mas a iniquidade é um acontecimento espiritual, ocorre no espírito. O homem é um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo. Algumas coisas precisam ser curadas na alma, outras coisas no espírito e outras no corpo. Jesus agora vai falar de algo espiritual, ele vai falar de iniquidade para esses homens. E ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não tínhamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Olha o diálogo. Jesus está andando com homens contemporâneos dele. Estamos falando de 2000 anos atrás, onde Jesus estava na terra e tinha homens da idade dele, ou gerações um pouco abaixo, um pouco acima, e ele está dizendo para aqueles homens: vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. E aí ele dizia para aqueles homens o que era iniquidade. Ele dizia: vocês estão dizendo, se tivesse vivido no dia dos vossos pais, ou seja, se vocês fossem da geração anterior, se vocês não fossem desta geração, mas fossem da geração dos seus pais, vocês não teriam sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Vocês não teriam ajudado seus pais a praticarem os crimes que praticaram. Vocês estão dizendo que fazem parte de uma geração seguinte, porque a geração anterior derramou sangue de profetas. E aí ele diz: sabe o que vocês estão fazendo na verdade? Vocês não estão se livrando, porque não estavam vivos no tempo dos vossos pais. Ele está dizendo: o que vocês estão fazendo é testificar que são filhos dos que mataram os profetas. Ou, é isso que está escrito: assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Por isso eu vos envio profetas e sábios, escribas. A uns matareis, a outros crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas,
e perseguireis de cidade em cidade. Vocês vão fazer igualzinho os seus pais fizeram. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Vocês vão matar também. Vocês vão matar profetas, vocês vão matar sábios, vocês vão crucificar. E aí ele continua, versículo 35. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Presta atenção nesse versículo anterior. Vocês vão fazer igual. E no versículo anterior diz, para quê? Sobre vós. Sobre esta geração que está aqui na minha frente agora. É o que Jesus está dizendo. Para que sobre esta geração recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel. Quem é Abel? É o primeiro vítima de homicídio na face da terra. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Quando foi que Zacarias morreu? Eu preciso buscar na história o tempo e a época para entender o que Jesus está querendo me dizer. Sabe quando Zacarias morreu? 400 anos antes da vinda de Jesus. Jesus está dizendo para aqueles homens, desde o sangue de Abel, o primeiro que foi vítima de um homicídio, até o sangue do profeta Zacarias, que é o último 4 gerações antes de vocês. É o último que morreu 400 anos atrás, depois disso passaram 4 gerações e vocês já são a 4ª. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, a quem mataste entre o santuário e o altar. É o que está escrito aqui. Como um homem de uma geração 400 anos posterior pode ser responsável por um sangue derramado 4 gerações anteriores? Porque Jesus não está dizendo desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, a quem os teus antepassados mataram. Ele está dizendo a quem mataste entre o santuário e o altar. E ele diz, em verdade vos digo, que tais coisas hão de vir sobre a presente geração. E aí você entende no mundo espiritual que o sangue derramado, que por gerações foi marcado, e que ninguém se arrepende, ninguém, geração nenhuma pede perdão, mas faz como fazem esses escribas e fariseus que são confrontados por Jesus, só contam a história. Meus pais mataram, meus pais derramaram sangue. Só fala do fato, mas não mostra o princípio que pode fechar portas no mundo espiritual, que é confissão e arrependimento. Porque a palavra de Deus diz, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A palavra de Deus diz, o que encobre as transgressões jamais prospera. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. E aí você vai vendo uma maldição, ou uma ação do mal, ou uma herança espiritual, ou uma malignidade, que vem desde o sangue do justo Abel até os contemporâneos de Jesus. Porque não houve o rompimento disso no mundo espiritual. Mas o tempo passou, pastora, quantas gerações de Abel até este povo que contemporâneo com Jesus andou? Só que no mundo espiritual é agora, é aqui, não tem gerações passando. Tudo acontece aqui, agora, no mundo espiritual. Jesus está dizendo para aquela geração, sobre vocês está o sangue que está sendo derramado, desde o sangue do justo Abel. Ninguém se limpou disso ainda. Ninguém rompeu com isso no mundo espiritual. E porque não rompeu, está sobre vocês. É como se vocês estivessem fazendo o derramamento de sangue agora. E aí eu entendi algo que as heranças espirituais, elas podem ultrapassar
aquilo que está nos 10 mandamentos, que são 4 gerações. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas aqui não são só 4. Aqui são muitas gerações. 4 gerações é o limite dado por Deus para nós identificarmos as nossas heranças e rompermos com ela ou com elas pela confissão e pelo arrependimento, por levar a cruz, por entregar a cruz, ou por tirar da cruz aquilo que temos para romper com as nossas heranças. Então, o primeiro paradigma que eu quero que você quebre é que não existe um limite de tempo que acabe com as heranças espirituais que temos. Ontem comemoramos o Dia da Pátria, 7 de setembro. Nós temos heranças espirituais que vêm desde o descobrimento do Brasil. Coisas que não foram tratadas no mundo espiritual, que não foram resolvidas no mundo espiritual e que vêm geração após geração. Falamos da corrupção da política hoje, mas as capitanias hereditárias era a distribuição das terras para os compadres. Geração após geração. Falamos dos furtos, falamos da corrupção, dos desvios de dinheiro, mas é desde o princípio dessa nação. Nós temos históricos espirituais dos nossos antepassados que nunca foram tratadas. Os nossos antepassados não eram os cidadãos que nós conhecemos como pai, avô e bisavô e tataravô só. Eram aqueles degredados que vieram nos navios de Portugal para cumprir pena no Brasil. Navios cheios de apenados, navios cheios de bandidos, que vieram para a colônia penal chamada Brasil, para cumprir as suas penas. Eram os estupradores, os homicidas. Heranças espirituais podem passar por muitas gerações. Se vai de Abel até a geração contemporânea de Jesus, pode vir do descobrimento até o dia de hoje, sobre as nossas vidas. Por que precisamos quebrar os paradigmas? Porque nós precisamos entender essas coisas, para verdadeiramente podermos limpar a história nossa, das nossas gerações e da nação, das famílias. Você pode dizer amém? A pastora Paula disse. Eu quero te mostrar outro texto bíblico que me fez entender que no mundo espiritual as coisas precisam passar por concordância. Existem princípios espirituais que nós declamamos e declaramos porque acostumamos a falar. 2 concordam na terra, concordância no céu. Uma casa dividida não subsiste. Tem que haver concordância. Quando nós falamos isso, às vezes temos um chavão de crente, o crentez. Repetimos e repetimos versículos bíblicos, mas sem o entendimento espiritual das coisas. O princípio da concordância, ele pode mudar decretos. Ele pode estabelecer no mundo espiritual aquilo que vai acontecer no mundo natural e transformar histórias do mundo natural. E aí também aprendemos, na primeira epístola de Coríntios, do capítulo 5, que no mundo espiritual não tem tempo nem distância e que a concordância pode alterar acontecimentos. A concordância pode alterar acontecimentos. Antes de ler o que está escrito aqui, eu quero quebrar um paradigma aqui. A voz que nega a existência das heranças espirituais sobre as nossas vidas, a palavra que nega, ela se firma em 2 versículos bíblicos. O time contrário ao ensino da herança espiritual, ela se fixa em 2 textos bíblicos. O primeiro texto é aquele que diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ou, verdade, tudo se fez novo. O que se fez novo quando você está em Cristo? O teu espírito é recriado. Você estava morto. O salário do pecado é a morte, você estava morto. No encontro com Jesus, o espírito é recriado. Você se torna nova criatura, você nasce
nasce de novo. Essa é a palavra, aquele que está em Cristo é nova criatura. Coisas velhas já passaram, a morte, o inferno, o nome escrito para a eternidade sem Deus, agora é escrito na eternidade com Deus. A outra palavra, o outro paradigma que derruba que tenta cancelar a realidade que Deus quer nos ensinar. A voz contrária é aquela que levanta Ezequiel 18, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Os pais comeram uvas verdes e não vai botar os dentes dos filhos. Esse ditado não vai ser usado mais. Nós vamos falar sobre esse segundo depois. Eu quero falar sobre o primeiro agora. Paulo escreve aos Coríntios: aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É Paulo, o apóstolo, que escreve. A igreja é a igreja de Corinto. E Paulo, mesmo apóstolo, escreve para a mesma igreja de Corinto, o que eu vou ler para você aqui. É Paulo que escreve para aquela igreja que é a igreja, conjunto de pessoas que entregaram a vida para Jesus. Toda vez que a Bíblia fala a igreja, está falando os que são nova criatura. Quando a Bíblia fala a igreja, a Bíblia não está falando do mundo e nem dos que ainda não se converteram. A igreja que está em Corinto escreve, a igreja que está em Éfeso escreve. Quando fala igreja, é a igreja mesmo. E aqui está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Geralmente não é ocasionalmente. Geralmente não é eventualmente. Na Bíblia não tem letra inútil, nem palavra desnecessária. Geralmente é geralmente. Geralmente você acorda às 7 da manhã. Geralmente você pega o seu carro e faz isso e aquilo. Geralmente você come isso. Geralmente significa algo repetido com frequência. E ele diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Ele está dizendo que há imoralidade aonde? Na igreja de Corinto. É a mesma igreja. É a mesma igreja para a qual ele escreve, que aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, mas a imoralidade não passou aqui. E ele continua: imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver alguém que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Mais imoralidade do que no mundo. Geralmente se ouve que entre vocês aí, Coríntios, entre essa igreja para a qual eu escrevi que aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, geralmente se ouve que a imoralidade aí está ferrada. Está pior do que no mundo. E ele continua: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Ou seja, vocês não estão fazendo nada? Vocês estão todos vestidos aí de nova criatura, todo mundo nariz em pé, e não faz absolutamente nada para mudar esse quadro. Aí ele faz um decreto. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa. Paulo está onde? Ele está em Roma. Ele não está em Corinto, ele está escrevendo uma carta. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. Ou, aqui temos uma informação espiritual. Você pode estar em outro lugar, fisicamente, mas como no mundo espiritual não há limites, o teu espírito pode estar em outro lugar. Como assim, pastora? A senhora está falando de projeção astral? Não. Eu estou falando que espiritualmente eu posso estar aqui, posso estar lá na minha casa, porque não existe dimensão física no mundo espiritual. Eu posso estar aqui e eu posso estar em Roma, e eu posso estar aqui, eu posso estar em Corinto, se eu me conectar espiritualmente com a igreja que está lá. E agora, pelo WhatsApp, agora eu posso fazer uma oração com a igreja que está lá, e o meu espírito está lá agora,
porque na conexão do mundo espiritual não existe nem espaço nem tempo. Paulo continua. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, fez um decreto, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, reunido você, igreja de Corinto, e o meu espírito, porque eu estou orando, estou enviando uma carta, e a minha oração em espírito vai chegar aí junto com essa carta. Reunidos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu quero o púlpito aqui na frente, eu quero ficar em pé um pouquinho. Coloca para mim um aparador, alguma coisa que eu possa colocar minha Bíblia e ficar em pé. Aqui. Isso. Ok, perfeito. Deita um pouquinho só. Isso, obrigada, querida. Entra comigo nesse negócio. Entra comigo nesse episódio, entra comigo nessa história dessa carta. Paulo está em Roma. Envia uma carta para Corinto. Qual a distância de Roma a Corinto? Não sei. Vamos imaginar que de Bauru a São Paulo. Quantos dias demora uma carta de Bauru a São Paulo hoje? Se você postar no correio hoje uma carta, quantos dias demora? 5 dias, 3 dias? Vamos botar 3 dias, com otimismo. Quanto tempo você acha que demoraria, no tempo de Paulo, uma carta de Roma a Corinto? Não tem avião para levar, não tem ônibus, não tem carro, não tem trem. A carta vai em lombo de animal. Quantos dias demora, então? Pode botar 10 dias, ou talvez 15. Então, Paulo escreve uma carta em Roma, e ele manda para a igreja de Corinto. Nessa carta ele fala, olha, tem coisas erradas acontecendo aí, nós vamos fazer um decreto no mundo espiritual, mas eu preciso que você concorde com o meu decreto. Porque Paulo não diz assim, eu vou decretar aqui, vai acontecer aí. Eu vou abrir a minha boca e profetizar aqui o que vai acontecer. Paulo não diz assim, eu vou falar e vai se cumprir. Paulo diz assim, eu vou falar e quando a carta chegar aí, vocês concordam com o que eu falei. Quando vocês concordarem com o que eu falei, aí vai acontecer o que eu decretei. Agora veja bem, que dia essa carta foi escrita? Eu perguntei primeiro aonde. Foi escrita em Roma. Que dia que essa carta foi escrita? Talvez Paulo nem tenha postado no mesmo dia. Quantos dias antes essa carta foi escrita? Onde e quando? Muitos dias antes e muito longe do lugar para onde ela foi enviada. Mas Paulo diz assim na carta, presta atenção. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vamos tirar esse meio aqui. Aqui tem um parênteses, que é o versículo 4. Obrigada, meu filho. Glória a Deus. Tiraram todos os gafanhotos do meu ouvido aqui. Vamos tirar o versículo 4. O versículo 4 pode ser mudado de lugar. É um parênteses. A Bíblia diz que você não pode pôr nem acrescentar nada na palavra. Mas para você entender aquilo que é parentético, aquilo que é no meio, você pode deixar no fim, não tem problema para entender a frase. Vamos ler a frase, versículo 3 e versículo 5, e o 4 depois. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne,
a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder do Senhor Jesus, é que nós vamos fazer essa oração. Paulo está convocando a igreja de Corinto a orar junto com ele quando receber a carta, dizer sim, amém. Para entregar um cara para o diabo, para condenação eterna? Não, não é para condenação eterna. Paulo está dizendo assim, vamos permitir que o inimigo pegue ele no seu corpo, a fim de que o espírito seja salvo. Paulo não está dizendo, pregue para esse cara, para ele se converter. Não é isso, não. É alguém que já se converteu. Paulo não está dizendo, olha, chega para esse moço e faça uma oração com ele para ele entregar a vida para Jesus. Não é isso que está dizendo. Desde que o inimigo toque na carne dele, nós vamos orar e espiritualmente vamos fazer uma entrega dele no mundo espiritual. Aí você pode dizer, ai, ai, ai. Mas é o que está escrito. É para a igreja de Corinto. Está dizendo que no mundo espiritual não tem tempo, porque Paulo vai orar 15 dias antes, e eu vou concordar 15 dias depois, para que algo no mundo espiritual aconteça. Também está me ensinando que não tem espaço. Paulo está falando a quilômetros de distância. O dia que a carta chegar aí, você concorda comigo, quilômetros para frente. Porque no mundo espiritual não tem tempo nem espaço. E Paulo está dizendo, olha, é preciso haver concordância para acontecer algo no mundo espiritual. É preciso haver concordância, porque senão eu decretaria sozinho aqui em Roma. Mas quando você concordar, aí no mundo espiritual vai acontecer o que nós estamos falando. Talvez você nunca tenha ouvido uma pregação sobre esse texto. Entregar a pessoa para o inimigo. Autoriza o inimigo a fazer o que quiser no corpo dele, para que ele fique totalmente impossibilitado de continuar a envergonhar o Senhor no meio da igreja. E para ele ser salvo, ele parar com o que ele está fazendo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Paulo está nos ensinando outra coisa, outro paradigma que precisamos quebrar. O Espírito Santo é que dá a salvação, sim ou não? Você entrega a vida para Jesus, mas tem o penhor da tua salvação, que é o Espírito Santo de Deus, sim ou não? E é o Espírito, então, que vai salvar esse moço, a fim de que ele seja salvo no dia do Senhor. É o Espírito que vai ressuscitá-lo dentre os mortos. E é possível que alguém que tem o Espírito Santo seja tocado pelo diabo? Não, eu ouvi dizer que não. Aqui está dizendo que sim. Aqui está dizendo que sim. Aí você começa a saber que existem mais coisas do que aquilo que os paradigmas foram criados. Nós vamos entendendo pela prática, atendendo pessoas, cuidando de histórias, que aquilo que aconteceu com Jó. O livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia, é o livro mais antigo, é o primeiro livro escrito. No livro de Jó, o diabo chega para Deus e pede para tocar em Jó. E Deus permite. Jó não deu causa para que isso acontecesse, mas Deus permite. Permite para quê? Para nos ensinar o mundo espiritual. Deus começa a Bíblia, porque o começo da Bíblia não é o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o começo da história. Deus começa a Bíblia ensinando o mundo espiritual. Ensinando que o inimigo pode tocar no corpo, pode tocar na família, pode tocar nos bens. E sempre é um limite dado por Deus. É uma permissão de Deus. O inimigo não age sem a permissão de Deus. No caso de Jó, foi apenas um ensino, foi um exemplo que Deus queria nos dar. Jó foi um instrumento de Deus para ser uma oficina para nós. Para nos ensinar que o mundo espiritual existe, é real, e que muitas coisas que atribuímos a Deus é o inimigo que está fazendo. Ah, Deus está me dando enfermidade. Não era Deus. Ah, Deus levou os meus filhos.
Deus permitiu que o inimigo criasse circunstâncias para levar. Deus me tirou tudo que eu ganhei. Deus permitiu que o diabo fizesse para que o homem entendesse a existência de um mundo espiritual tão real quanto o mundo natural. Vou voltar para o começo da palavra. Mundo natural é isso aqui. Exemplificando esse salão, o mundo espiritual é o resto do universo, daquilo que é matéria. Mundo natural seria isso aqui, o mundo espiritual seria todo o restante. É muito mais, porque o mundo espiritual é infinito. Portas conectam os dois mundos. Portas conectam o mundo espiritual com o mundo natural. O homem é que tem a chave dessas portas. Deus entregou para o homem as chaves dessa porta. Quando Deus formou o mundo natural, Ele deu ao homem domínio sobre o mundo natural. Gênesis 1:26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tem Ele domínio sobre tudo. Animais que voam, que rastejam, que nadam, sobre toda a terra, está escrito sobre toda a terra. Deus entrega o mundo natural para o homem, entrega o domínio, a gestão do mundo natural. E o mundo espiritual, que é paralelo, que existe, só pode adentrar no mundo natural com a permissão do homem. Até luz só pode entrar com a permissão do homem. Por que você acha que Jesus fala, eu estou à porta e bato? É a luz que está batendo para entrar. Por que você acha que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Deus Todo-Poderoso precisa do homem falar para ele que ele pode fazer a vontade dele na terra? Bote mais para cá para mim, que eu vou me sentar de novo. Por que eu preciso dizer para Deus? Obrigada, princesa. Por que eu preciso dizer para Deus que Ele pode fazer a vontade dEle na terra? A terra, sua plenitude, todos os que nela habitam são do Senhor. Ele faz a vontade dEle do dia que Ele quiser, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Por que Jesus me ensina a orar? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque isso é uma permissão para Deus entrar com a vontade dEle. Quando você ora e fala, seja feita a tua e não a minha, você está dando uma permissão. É uma opção. Você quer comer o quê? Macarronada ou churrasco? Churrasco, eu não sou boba. Seja feita a tua vontade, pastora Tânia, vamos fazer o churrasco. Você quer comer o quê? Pizza calabresa ou de shiitake? De shiitake. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, eu permito que aquilo que você quer venha acontecer. Isso que é, seja feita a tua vontade. Mas a terra, a sua plenitude, os que nela habitam não são do Senhor? Ele não é o proprietário? Ele é o proprietário, sim, por isso vai poder destruir, fazer nova terra. Mas Ele entregou o domínio. Ele entregou o domínio para o homem. E o domínio dá ao homem o direito de escolher quem ele quer dentro dessa terra. Dá o direito de escolher quem ele quer dentro da vida dele. Por isso muitos não aceitam a grande dádiva de Deus, que é o sacrifício da cruz. Qual é a vontade do Pai? Que nenhum pereça. Qual é a vontade do Pai? Que todos sejam salvos. Qual é a vontade do Pai para o homem? Vida eterna com Ele. O homem ter um corpo que volta para o pó e um espírito que volta para Ele. Esta é a vontade do Pai. Só porque Ele tem essa vontade, isso acontece na humanidade? Dos 8 bilhões que estão sobre a face da terra, todos eles estão salvos porque a vontade do Pai é salvá-los? Não. Porque o Pai só faz cumprir a vontade dEle quando o homem permite o cumprimento da vontade dEle. O homem tem autoridade para abrir o mundo espiritual para a luz ou para as trevas. O mundo natural é do homem, a chave da porta está na mão do homem.
Por isso que Deus fala lá no Éden: o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Primeiro, o homicida escuta isso antes de cometer o homicídio. Já estava premeditando matar o irmão. E Deus fala de uma porta para ele. Há uma porta espiritual. A abertura das portas espirituais, elas ocorrem pelas escolhas de luz ou de trevas. O fechamento das portas espirituais decorre de escolhas. Aquilo que foi aberto para o inimigo para entrar. O inimigo entra e ele entra com legalidade. O mundo espiritual não é místico, não. O mundo espiritual é legal. Ele entra com legalidade para tocar 4 gerações. 4 gerações é um limite dado por Deus para a influência do mal. Para a influência do bem, ele dá um limite de 1000 gerações. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas abençoarei 1000. Por que ele dá um limite de 4 gerações? Porque é um perímetro fácil de você identificar, mapear. Você está vivo? Pode ser que tenha um filho adulto que está vivo também, e tem um pai que está vivo, e o avô estava vivo até outro dia, 4 gerações. É fácil de você saber a história. É fácil de você identificar os acontecimentos. Agora, 4 gerações é o limite para alguém cancelar no mundo espiritual pela confissão. Eu e a casa do meu pai pecamos contra o Senhor. Como Daniel fez. Daniel estava num cativeiro fazia 70 anos. Daniel é um exemplo de santificação. Daniel é um exemplo de homem santo, separado. É um típico jovem santo. Mas ficou num cativeiro 70 anos. Por que ficou? Quando Daniel entende o motivo pelo qual ele está no cativeiro, está escrito em Daniel 9, no livro do profeta Jeremias, ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos. Como profeta que era, não leu um versículo só, eu tenho certeza. Deve ter prescrutado todo o livro do profeta Jeremias. E ele entendeu pelo livro do profeta Jeremias, por alguns textos que estavam lá, que o cativeiro no qual ele se encontrava era um resultado espiritual de portas abertas por gerações passadas. Ele entendeu. Ele entendeu quando ele leu o livro de Jeremias, por exemplo, no capítulo 1, Jeremias alertando o povo, porque Deus manda alertar, capítulo 2. Porque Deus manda alertar aquele povo que viria um juízo sobre gerações. Versículo 5, por exemplo, de Jeremias 2, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos. Que injustiça acharam os vossos pais em mim. Olha a conversa de Deus com o povo pela boca de Jeremias. Que injustiça acharam os vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, se tornando nulos eles mesmos. E não perguntaram onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual morava homem algum. Deus está falando: eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal, andaram atrás de coisas de nenhum proveito, isso aqui é ídolos. Portanto, versículo 9, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos eu pleitearei. Presta atenção. No versículo 5, ele está falando: os seus pais já me deixaram. Quando ele continua o texto, ele fala: agora vocês estão fazendo igual. E ele termina a palavra dizendo: portanto,
ainda pleitearei convosco e até com os filhos dos vossos filhos. Filho de filho é neto. Ele está falando de 4 gerações aqui. Dos avós, dos pais, dos filhos e dos netos. Daniel leu isso aqui. Porque ele leu o livro do profeta Jeremias, ele disse que leu. Quando você vai para capítulo 16, você vai ver Deus mandando um decreto de juízo para o povo. Deus anunciando o cativeiro da Babilônia. Deus anunciando que ia ter um tempo de choro, um longo tempo de choro. Havia um adágio em Israel que dizia voz de noivo, voz de noiva, é voz de festa, é voz de alegria. Casamento é lugar de festa e de alegria. Para dizer que vai cessar a alegria, falava, vai cessar a voz do noivo e a voz da noiva. E aí você vai ver, versículo 9 de Jeremias 16, dizendo o profeta como boca de Deus, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que farei cessar neste lugar, perante vós e em vossos dias, a voz de regozijo, a voz de alegria, o canto do noivo e o canto da noiva. Vai acabar a festa, Deus está dizendo. Aí ele fala para o profeta, quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles me disseram, por que nos ameaça o Senhor com todo esse grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor? Ou seja, por que o Senhor está bravo? Por que o Senhor está mandando recado de castigo? Por que Deus está mandando informação de juízo? Porque Ele está bravo. Porque vai pesar a mão dEle sobre nós. Deus diz, então lhes responderás. Profeta, sabe o que você vai responder para eles? Quando eles perguntarem por que eu estou bravo. Porque os vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram atrás de outros deuses. Apostasia, entraram para a idolatria, deixando o Senhor. E os serviram e os adoraram, a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Daniel entendeu. Daniel entendeu, ele falou, eu já sei porque eu estou no cativeiro. Eu não estou no cativeiro por coisas que eu faço. Eu não sou idólatra. Quando Nabucodonosor queria que eu me prostrasse diante de ídolos, eu não me prostrei. Eu não me rendi aos costumes da Babilônia, não. Eu não estou praticando o que a Babilônia pratica, mas eu estou preso na Babilônia. Ele entendeu que Deus deu à geração dele. E 70 anos não é uma geração só, já tinha outra geração e outra. Deus deu o que Deus fala nos 10 mandamentos, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Por isso que quando Daniel entendeu, ele foi orar e na oração, ele confessa pecados dos seus antepassados. Ele lê o texto de Jeremias, ele entende. E quando ele vai orar, ele fala, eu e a casa do meu pai temos pecado contra o Senhor. A oração dele está em Daniel 9, você fica de tarefa de casa. Daniel 9 é assim, só vou ler um texto. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Por que tem essa cronologia aqui para nós? Tudo na Bíblia tem uma informação espiritual, rema, e a informação de conhecimento logos. Por que esse texto começa no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos? Para você olhar para o tempo que Daniel ficou no cativeiro. Daniel foi para a Babilônia, quem era o governo? Nabucodonosor. Depois de Nabucodonosor, quem foi? Assuero. Depois de Assuero, quem foi? Dario. Então, anos, Daniel está preso. Consequência espiritual geracional pode durar uma vida inteira de uma pessoa. Ela pode envelhecer, tendo aquela consequência espiritual. E aí continua, no primeiro ano do seu reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era 70 anos.
Então ele leu no livro de Jeremias, que é 70 anos, porque é lá que está escrito. E aí, como eu disse a você, eu não acredito que ele leu só um versículo. Ele leu todo o livro do profeta Jeremias e ele encontrou aquelas informações que eu te dei. Os vossos pais fizeram errado, vocês estão fazendo, agora eu vou fazer o juízo com os filhos e os filhos dos filhos. Também ele leu lá. Quando anunciar para o povo que vem juízo e o povo falar porque Deus está bravo, você vai dizer porque os nossos pais me deixaram, os vossos pais me deixaram, a minha lei não guardaram. E Daniel, o profeta, conhecia o livro da lei. Os profetas conheciam o livro da lei. O livro da lei foi dado por Deus para o povo saber o que fazer, como resolver as coisas espirituais. E ele certamente foi para o livro de Levítico, capítulo 26, que fala de bênçãos e maldições. No capítulo 26 de Levítico, a partir do versículo 3, fala de bênçãos. A partir do versículo 14, fala das maldições. E quando termina, no versículo 40, ele leu: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos vossos pais, na infidelidade que cometeram contra mim, se vocês confessarem a sua própria iniquidade, o seu próprio pecado, e o pecado dos seus pais que cometeram contra mim, pelo que também fui contrário a eles, por isso que eu estou fazendo juízo de maldição, os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da iniquidade. Então aqui tem uma regra espiritual. Eu tenho que confessar o meu pecado, eu tenho que confessar o pecado dos meus antepassados, e eu tenho que reconhecer que o que está acontecendo é a justiça de um Deus justo. Eu tenho que dizer que eu estou tomando por bem o castigo da iniquidade, que há justiça em Deus, e que pela lei dele, ele está fazendo o cumprimento dela naquela geração. Se confessarem a iniquidade dos pais, a sua, dos seus pais, tomarem por bem o castigo da iniquidade, então eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, Isaque e Abraão. Ou Abraão, Isaque e Jacó. Vocês precisam olhar para as iniquidades dos antepassados, para as suas, confessar. Confessar porque no mundo espiritual é só pelo poder da palavra que as coisas acontecem. É preciso abrir a boca e falar. Daniel leu isso, Daniel entendeu o motivo do cativeiro e Daniel leu como que acaba com o cativeiro. Aí ele vai fazer a oração dele. Logo depois, voltei o rosto ao Senhor para buscar em oração e súplica, orei e confessei. A oração dele é confissão. Ele não chegou e falou: Deus envia seus anjos para acabar com o cativeiro que está nos assolando há 70 anos. Ele não guerreou: Satanás, eu te repreendo, sai, nos deixa em paz. A oração dele é uma confissão. Confessei, voltei o rosto para o Senhor e confessei. No meio dessa confissão, você vai encontrar no versículo 16, ele dizendo: ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais. Jerusalém, o teu povo, é um opróbrio para todos os povos da terra. No meio da oração, ele reconhece que Deus é justo. Ele reconhece aquilo que está lá. Nós estamos aqui porque o Senhor é justo. Como está escrito na lei de Moisés, esse mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor para nos convertermos das nossas iniquidades e aplicarmos a tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer o mal sobre nós, o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor. Por isso que eu sei que ele leu o livro de Levítico. Porque ele faz certinho o que está escrito lá. Ele confessa o pecado dele, confessa a iniquidade dos seus pais,
confessa a justiça de Deus. E só aí, o cativeiro acabou. Então, um cativeiro pode durar anos e anos e anos e anos e anos, ou uma perseguição espiritual, ou uma herança espiritual, ou algo geracional, pode durar anos e anos e anos e anos e anos. Passar de pai para filho e de filho para filho, neto, e o neto já tem 70 anos. E ainda pode estar acontecendo uma consequência do mundo espiritual de algo que aconteceu lá atrás, muitos anos depois, antes, sim. Porque no mundo espiritual, o cancelamento se dá pela confissão, não se dá pelo tempo e não se dá pelo espaço. E aí um paradigma que nós precisamos quebrar é esse de Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá. Você não atribui aos filhos a consequência do pecado dos pais. Existem duas leis espirituais. Existe a lei espiritual da responsabilidade. A alma que pecar, essa morrerá. Foi Caim que matou, o pecado é de Caim. A alma que pecar, essa morrerá. O pecado tem como salário a morte. A morte é uma consequência pessoal, responsabilidade pessoal. Agora existe outra lei espiritual, que é a lei da herança. Visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Está falando de herança e não de responsabilidade. Olha para Daniel de novo. Os seus pais podem ter perdido a presença de Deus para sempre. Porque infiltraram-se na idolatria. Apostataram da fé. Deixaram o Deus vivo, todo-poderoso, se desviaram para os ídolos, como está escrito no livro do profeta Jeremias. O filho Daniel não tem o preço da morte pelo pecado dos pais. Mas ele tem a consequência espiritual da herança. Ele está num cativeiro por herança. E aí um paradigma que nós precisamos quebrar, e eu digo filosoficamente que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o pecado, outra coisa é a herança. Uma coisa é a responsabilidade pessoal, outra coisa é a herança. Uma coisa é a responsabilidade pela escolha errada, outra coisa é a herança. Daniel não tem nenhuma responsabilidade pela escolha errada dos seus pais, mas ele tem herança. Aí você precisa entender que a escolha que te dá a responsabilidade pessoal vai determinar a sua eternidade. A escolha vai determinar a sua eternidade, eternamente com Deus ou eternamente morto, separado de Deus. A escolha vai determinar vida ou morte. A responsabilidade decorrente da escolha influencia a eternidade. A herança, que não é decorrente da escolha, mas é decorrente da prática dos antepassados e o legado geracional que ficou, não influi na vida eterna. Influi na vida aqui, agora. Influi na sua vida até entrar para a eternidade. Daniel perde a eternidade dele porque está num cativeiro? Não. O cativeiro tirou a vida abundante enquanto ele caminhou na terra. O livro de Daniel termina com a certeza de que ele não perdeu a vida eterna, mesmo tendo ficado no cativeiro 70 anos. O livro de Daniel termina assim: a revelação das coisas do tempo futuro. O último versículo: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Está falando de vida eterna para Daniel. Daniel, foi um perrengue a sua vida. Foi dura. 70 anos de cativeiro. Terra estranha. Você foi menino para lá. Foi levado preso, cativo por causa do pecado dos seus pais. Você comeu o pão da opressão. Você não tinha liberdade. Você conquistou a duras penas, por sobrenatural de Deus, o livramento, porque queriam te matar.
Mas fique em paz, a eternidade está garantida para você. O que eu quero dizer para você é que heranças espirituais não tiram a tua salvação, mas tiram a tua vida abundante aqui, agora. Por isso que não se aplica o versículo de Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá mesmo. Mas além de morrer, ela vai deixar uma herança espiritual para 4 gerações. Ela vai pecar, ela vai construir um legado e ela vai deixar um legado para 4 gerações. Quando eu falo para você que o mundo espiritual é legal, ele não é místico, eu falo também que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, porque juiz trabalha com leis. Vamos lá, como é a lei da herança no mundo natural? Aqui tem advogados. Um herdeiro tem o direito de herança, não é pelo que ele fez. Ele pode não fazer nada e ele ser herdeiro de um big patrimônio. Ele pode ter um patrimônio construído por um pai traficante e ele é um menino santo do meio da igreja. E o pai fica rico, constrói prédios, compra ouro, investe na bolsa e deixa um patrimônio fabuloso construído sob trevas. Mas tem 2 filhos santos, 2 meninos que são tudebom.com. Quando o pai morre e deixa o dinheiro construído pelo mal, quem herda esse patrimônio? Os filhos. Mas por que os filhos herdam? Os filhos nunca venderam um papelote de cocaína. Por que eles herdam? Porque eles são filhos. Sois filhos, logo sois herdeiro, a Bíblia diz. Sois filhos, logo sois herdeiros. O direito de herança não decorre de fazer nada, decorre de ser filho só. Muda o jogo. O homem é trabalhador? Bom. Constrói um big de um patrimônio com o suor do rosto. Deus abençoa o trabalho, Deus faz prosperar. Esse homem enriquece, ele tem 2 filhos que não fazem nada. 2 meninos que são vagabundos, que nunca ajudaram o pai em nada. E um dia esse pai morre e deixa um patrimônio. Quem herda o patrimônio? Os filhos. Por quê? Porque são filhos, e se são filhos, são herdeiros. É assim no mundo espiritual. A herança não decorre de fazer nada. Daniel não foi idólatra. Daniel quase que perde a vida para não idolatrar. Mas ele tem um legado, ele tem uma herança. Uma herança construída por gerações. Quando vimos Jeremias, Deus estava falando de gerações. E aí precisamos quebrar o paradigma de que heranças espirituais acabam na nossa conversão. Não, na sua conversão você tem a vida eterna. Você sai da morte eterna para a vida eterna. Mas a cruz não resolveu isso? Resolveu. Só que na cruz nada é automático. A cruz é uma oferta de Deus para a humanidade. E naquela cruz tem tudo, tem sim cura, libertação, salvação, heranças benditas. Mas não é automático, não é. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. E a pergunta que eu já fiz aqui, o mundo inteiro está salvo? Não. Os 8 bilhões estão salvos? Não. Quem está salvo? Quem vai à cruz. E de lá busca o perdão. O perdão que geraria a morte eterna se não viesse. Na cruz tem cura de enfermidade? Sim. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, além de perdoar as nossas iniquidades, curou as nossas enfermidades. Curou é tempo passado do verbo, já curou. E aí nunca mais adoecemos, porque um dia fomos salvos. Ou adoecemos sim, e vamos à cruz buscar a cura. Jesus andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando a todos que eram levados a ele. A Bíblia diz todos, todos, todos. Mas eram levados a ele.
Ele não chegava nas aldeias e a unção que estava sobre ele para curar, curava a aldeia toda. E ainda que eram levados a eles, ou que fossem levados a ele, ele ainda perguntava: o que você quer que eu te faça? Às vezes era uma pergunta, parecia até meio sem noção. O cego está lá gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que o cego quer? Não é andar, é ver. Mas Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Quero ver. Por que eu preciso dizer o que eu quero? Ele sabe, antes de eu chegar perto dele, ele sabe. Porque é a minha atitude que vai tirar da cruz aquilo que é ofertado. É a minha ação. É a minha decisão. Com as heranças espirituais é a mesma coisa. A cruz não valeu? Valeu. E eu posso ir lá e fazer a confissão dos meus pecados e obter a minha salvação, sai da morte eterna, e posso ir lá e confessar as minhas heranças e também perder o meu legado e ganhar uma nova herança na cruz do Calvário. Eu posso fazer isto. Confessar os vossos pecados e os pecados dos vossos pais, dos vossos antepassados. Quando a Bíblia elenca bênçãos e maldições, quando a Bíblia, por exemplo, fala de maldição, vai ter seca. Seca morte de animal, seca morte de plantação, seca pobreza, seca destruição de um povo que via da agricultura e da pecuária. Quando a Bíblia fala de seca, maldição, bênção fala de chuva. Quando a Bíblia fala de esterilidade, maldição, bênção, filhos. Quando a Bíblia fala de miséria, maldição, fala de prosperidade e bênção. Quando a Bíblia fala de doença, maldição, fala de saúde, bênção. A pergunta que eu faço sempre nos seminários: chuva, filho, saúde, dinheiro, é assunto de vida eterna? Não. É assunto de vida aqui, agora. Então, bênçãos e maldições, elas vão influir na nossa vida aqui agora. É nesta caminhada. Na eternidade, ou é céu ou é inferno. Quando Jesus fala, em João 10:10, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Ele não está falando de eternidade, igreja. Ele está falando da vida aqui e agora, na terra. Por que eu sei? Porque na eternidade o ladrão vai estar num lago de fogo e de enxofre. Ele não matará, não roubará e não destruirá mais. Ele mata, rouba e destrói enquanto estamos na terra. Enquanto caminhamos na terra. Porque abrimos portas e permitimos a entrada dele. E que pela permissão de Deus ele age. Eu falei para você que maldição é ação de Deus. Ou permissão de Deus para o inimigo agir. Pode deixar, não vai fazer falta agora, pastor. É um bilhetinho que sempre alguém me dá e eu vou colocando na Bíblia. Eu quero terminar dizendo para você algo aqui. Deus vai falar com Caim, o primeiro homicida da história da humanidade. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim. Quem é que disse? Quem é que disse? Quem? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? Disse Deus. Quem disse? Disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para pegar, ou para tomar, ou para receber o sangue do teu
irmão. Disse Deus: o que fizeste, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber o sangue do teu irmão. Quem foi que amaldiçoou Caim? Foi Deus. É Ele que libera a maldição. Quando você vai para o Velho Testamento, final do Velho Testamento, texto porventura desconhecido de poucos, eu acho, mas conhecido de muitos. O Velho Testamento fecha com o seguinte versículo. Os 2 últimos versículos: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o dia do juízo final. Eu vou enviar o profeta Elias. Não é o profeta Elias reencarnado. Na Bíblia não tem reencarnação. É o espírito de Elias. O espírito que veio sobre João Batista foi o espírito que veio sobre Elias. O espírito de confrontar a nação, confrontar o comprometimento da nação com a corrupção. Exatamente assim. João Batista levanta a voz contra Herodes, que era o governante de Israel naquele tempo. Elias levanta a voz contra Acabe, que é o governante de Israel naquele tempo. O espírito de Elias é um espírito que confronta pecados da nação. Não é só pecados pessoais. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu não venha, diz o Senhor. Para que eu não venha e fira a terra com maldição, vai ter que fazer um conserto entre as famílias. Coração dos pais convertido aos filhos, coração dos filhos convertido aos pais. E se isso não acontecer, eu vou ferir a terra com maldição. Eu vou ferir. Quem está falando? A maldição é uma ação de Deus, igreja. Ele nos ensinou na palavra dele que maldição sem causa não se cumpre. Ele não faz uma ação ou uma permissão para o inimigo tocar sem causa. Maldição sem causa não se cumpre. A causa da maldição do cativeiro da Babilônia foi a idolatria. A causa da maldição de Caim, o derramamento de sangue. A causa pela qual ele pode vir ferir a nação, o grande e terrível dia do Senhor vir destruir gerações, é por causa das contendas familiares, das brigas, das rebeliões dos filhos aos pais, do abandono dos pais aos filhos. Tem uma causa. E aí eu digo a você que para podermos chegar no ponto que Deus quer que cheguemos, nós temos que tirar os olhos das maldições e procurar as causas das maldições. A maldição é uma bênção, quer saber? A maldição é como uma febre. Você está muito bem e um dia você acorda com febre alta. E aí você toma um Baralgin, não melhora, você toma uma dipirona, não melhora, toma uma Novalgina, não melhora, e a febre continua subindo intermitente. Aí você corre para o médico. O médico fala: vamos fazer um exame de sangue para ver o que tem. Aí descobre uma infecção. É uma infecção. Eu estou vendo aqui os seus leucócitos indicando que há uma infecção no seu corpo. Vamos ver se é a sua garganta. Examina que não é. Então tem alguma coisa aí que nós precisamos detectar. Como está a sua urina? Como você está dormindo? Como é? Até que chega numa tomografia computadorizada e descobre um rim completamente comprometido por infecção. Se não tivesse a febre, não chegaria na infecção do rim. Morreria. Porque a febre é a denúncia de que tem alguma coisa errada. Assim é a maldição, igreja. Assim é a ação do inimigo na vida de uma pessoa. Se ele está tendo espaço para matar, roubar e destruir, tem uma causa.
E o meu foco não é expulsar demônios. Não, eu não trabalho com isso. Se aparecer, até expulso. Eu já expulsei muito demônio na vida. Mas sabe o que acontecia? Ele voltava. Sabe por quê? Porque a causa não foi resolvida. Igual fezes de cachorro na varanda, moscas vêm. Aí você pega uma toalha e sai mosca, sai mosca, sai mosca. Ela sai. Mas não tira as fezes da varanda para ver o que acontece. Elas voltam. Pode até usar inseticida e matar algumas, outras virão. Porque a sujeira atrai o inseto. A causa atrai a ação dos demônios. E a ação dos demônios não é uma liberação do inferno, é uma liberação de Deus. É uma permissão de Deus pela porta que foi aberta. E aí, eu quero dizer para você que a maldição só vai acabar. Ela não acabou com a cruz do Calvário. Ela pôde ser resolvida a partir da cruz do Calvário. No Velho Testamento não tinha solução. No Velho Testamento, antes da cruz, tinha que acontecer o que aconteceu com Davi. 4 gerações sofrem a consequência. Tinha que acontecer o que aconteceu com Abraão, vamos falar amanhã. Mas com a cruz eu posso romper com tudo imediatamente. Eu posso fazer o pacote completo. Salvação, cura e libertação. Porque lá está a provisão de tudo. Nós podemos ir à cruz para tudo. Quando que vai acabar a maldição na terra, pastora? Jesus já veio e não acabou a maldição? Não, Jesus veio e trouxe a cura que eu preciso, a salvação que eu preciso e a bênção que eu preciso para trocar pelas maldições. Mas nada na cruz é automático. Eu preciso abrir a minha boca, confessar o meu pecado, expor a minha iniquidade e a iniquidade dos meus pais. E preciso fazer isso com outra pessoa. Porque, como Paulo, um decreto sozinho não funciona. Precisa ter concordância. Havendo concordância na terra, concordância no céu. A forma de ligar e desligar é pela concordância. Eu preciso abrir a minha boca para orar junto com outra pessoa que vai dizer, ok, eu concordo com a sua confissão e desligo. Desligo no mundo espiritual. Quando vai acabar a maldição na terra? No ano 2018? Não. A maldição só vai acabar quando tudo se fizer novo. O último livro da Bíblia, Apocalipse 22. Apocalipse 21 fala das coisas como serão. Eu vou ler um pedacinho da 21. Está falando assim, versículo 21 do 21. As 12 portas são de 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Está falando do que há lá. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela eu não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol e nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Está falando da cidade santa. Versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Somente os inscritos no livro da vida e do Cordeiro. 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e a outra margem do rio, está a árvore da vida. É Jesus, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Nunca mais haverá maldição. Quando? Quando
só na eternidade. Só quando o reino for implantado completamente. Só quando o império das trevas estiver completamente submerso num lago de fogo e de enxofre. Só aí que nunca mais haverá qualquer maldição. Só aí. Quando não encaramos a realidade dessa palavra, ficamos presos em paradigmas que nos impedem de ter os olhos abertos. Nós vivemos uma realidade de andar na igreja, salvos, sim, claro. Rumo à eternidade, sim, claro. Mas sem experimentar aquilo que a Bíblia nos fala que é vida abundante. Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Tudo. Tudo. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito íntegros. 1 Tessalonicenses 5:23 fala: corpo, alma e espírito íntegros, ou espírito, alma e corpo. O espírito limpo, a alma tratada, o corpo sarado. O projeto de Deus é esse. O projeto de Deus não é qualquer coisa menos do que isso. Espiritualmente, nós podemos ter enfermidades. Vamos aprender amanhã, não vou cansar você mais hoje. Espiritualmente, podemos ter dificuldades financeiras. Espiritualmente, podemos perder filhos. As coisas espirituais, elas vêm e interferem no mundo natural. Quando Paulo ora, fala para a igreja, vamos orar juntos, deixar que o mundo espiritual toque no corpo dele. Não sei como. Talvez dar-lhe uma paralisia, ficar em cima de uma cama para parar de fazer bobagem. Ficar cego, parar de fazer bobagem. Vamos deixar o mundo espiritual tocar no corpo dele. Ora comigo, igreja. É isso que Paulo faz. E você acha que a igreja que tem hoje o mesmo nome de Jesus? Porque ele fala no poder e no nome de Jesus nós vamos orar. Essa igreja não tem capacidade de entrar no mundo espiritual e interferir no mundo espiritual? A igreja tem a chave do reino dos céus. O que a igreja liga, está ligado. O que a igreja desliga, está desligado. Só que nós nos permitimos ficar no raso. No raso. Não nos aprofundamos nas coisas espirituais. E tudo é espiritual. Você é um espírito, tudo que você faz é espiritual. Tudo. Você é um espírito. Tudo que você faz tem uma interferência no mundo espiritual. Curva a tua cabeça. Pessoas na casa, nos lares, estão vendo pela internet agora. Podem fazer essa mesma oração. Ou dizer sim, amém, para a minha oração que eu farei agora. E se você disser sim, amém, você está concordando no mundo espiritual. E vai chamar à existência aquilo que você concordar. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, eu coloco agora diante do teu trono de graça uma petição, Pai. Em favor de cada vida que aqui está, de cada família. Essa conferência tem uma finalidade de interferir em gerações. Quando falamos de heranças espirituais, olhamos para trás. Fazemos a retrospectiva familiar. Mas nós queremos não apenas resolver essas coisas atrás. Queremos interferir também nos que virão. Para que nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos possam ter um legado de bênçãos. Para chegar um tempo em que eles não precisarão cuidar de maldições hereditárias, mas falarão de bênçãos hereditárias. Portanto, Pai, nos abre os olhos espirituais. Tira o véu. Abre os nossos olhos para que nós possamos compreender perfeitamente esse mundo espiritual.
Dá-nos ouvidos para ouvir, Pai, as coisas espirituais. E que o Teu Espírito Santo, que tem me instruído a respeito disso, possa produzir na vida dos Teus filhos e filhas que estão aqui a completa compreensão disso, dando a eles o entendimento necessário para poderem eles mesmos fazerem as suas orações, desligarem espiritualmente aquilo que precisa ser desligado, romper com cadeias geracionais e começar uma nova história, Pai. Que o Espírito Santo possa revelar a verdade do mundo espiritual para nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode concordar com essa oração? Diga sim, amém. Sim, amém.